O investimento em imóveis está no DNA do brasileiro. Eu sei que existem pessoas, assessores de investimento, consultores de investimento que vão te dizer que isso é um mau negócio e que é melhor você morar de aluguel e usar esse dinheiro para renda fixa, ação, bolsa de valores. Em alguns casos isso aí pode até ser verdade, mas em muitos não. E aqui nesse vídeo eu vou te trazer quais são os casos em que o investimento imobiliário é muito superior a qualquer outro tipo de investimento. Mas antes, se inscreve no canal e curte esse vídeo. A primeira coisa que você deve entender é a diferença entre o investidor e o aventureiro. O aventureiro é aquele que no oba-oba, quando o mercado já está na máxima, já está no pico, ele entra achando que está investindo e que dali ele vai ter muito lucro. Mas o que ele não observa é que naqueles momentos em que o mercado já está no pico, é pouco provável que ele consiga algum lucro relevante, alguma valorização relevante. A tendência é que já tenha atingido a máxima e com isso vai baixar. O investidor profissional, por sua vez, ele observa o momento do mercado e entende que naqueles momentos de retração é que são os melhores para se realizar o investimento e com isso ter uma valorização muito mais expressiva ao longo do tempo. Então o time de entrada no investimento ele diz muito sobre o perfil daquele investidor, diferenciando o investidor que de fato sabe o que está fazendo do aventureiro que só está indo com a manada e com base em alguma notícia ou algum palpite que ele recebeu de alguém que não entende nada ou pouco entende sobre o assunto. E se você quer entender mais sobre o momento atual do mercado, o que estamos atravessando agora, eu fiz um vídeo aqui acima, você pode clicar nele para entender e verificar com suas próprias conclusões se esse é um bom momento para fazer investimento ou não. Mas aqui, agora vamos começar considerando os investimentos focados em imóveis prontos e usados. Eu diria que existem basicamente dois tipos de investimento, que é o investimento para fluxo de caixa, que é aquele voltado para alocação, em que você recebe aluguéis mensais, e o investimento para ganho de capital, que é aquele em que você compra o imóvel com o objetivo de revendê-lo com lucro no futuro. Pensando na alocação, é importante que você entenda que, em média, os aluguéis de imóveis variam entre 0,4% e 0,6% do valor do imóvel, mas esse é o valor de mercado e não o que você comprou. Então, se você comprou um imóvel por 500 mil e ele tem valor de mercado de 500 mil, provavelmente essa alocação vai ser em torno de 2.500, que é 0,5% de 500 mil. Então, quanto menos você pagar na aquisição desse imóvel, maior vai ser o seu retorno sobre o lucro. Deixa eu te explicar aqui. Imagine que você tenha comprado esse imóvel por 250 mil e na prática ele vale a 500. Então o aluguel que o mercado paga nele é o equivalente a R$ 2.500, o que equivale a 1% do valor que você pagou, dos 250 mil reais. Então aqui é importante você entender que o lucro da operação imobiliária está na compra. Quanto menos você pagar, maior vai ser a sua chance de ter bons retornos e com mais velocidade você vai recuperar o valor investido. E aqui existem duas situações que você pode adquirir o imóvel. A primeira dessas situações é através de um financiamento bancário ou através de um consórcio, em que você consegue alavancar o seu patrimônio, o seu investimento com um valor pequeno. Então você vai pagar uma entrada, se for financiamento, ou um lance no consórcio, e vai ficar pagando parcelas mensais. Essas parcelas geralmente são pagas pelo inquilino, já que o inquilino vai lhe pagar um aluguel e com o recebimento do aluguel você vai pagar essas parcelas. É claro que para a conta fechar você tem que observar o quanto você vai ter que dar de entrada, mas ainda assim é muito vantajoso você adquirir um bem de um valor X por 20% ou 30% desse valor e ficar pagando aquelas parcelas mensais com o que você recebe de rendimento desse próprio investimento. A outra forma de se investir é através de compra à vista. Essa forma de compra à vista muitas vezes não é tão interessante como a anterior, porque você vai ter que dispor de todo o capital. Mas existem alguns casos que essa compra à vista fica justificada tendo em vista o grande desconto que você pode receber. Eu vou falar um pouco mais sobre esses descontos agora, quando a gente começar a falar na parte de compra de imóveis, e você pode utilizar essa mesma tese para poder adquirir os seus imóveis voltados para a locação de imóveis. E como eu falei, existem basicamente duas formas de investimentos imobiliários quando a gente considera imóveis prontos e usados. A primeira delas é para locação, que a gente já falou, e a segunda delas é para revenda. Então aqui você vai comprar um imóvel pensando em revendê-lo com lucro, seja após a mudança de fase de mercado, seja após uma reforma, uma regularização, enfim. A ideia é que você compre um imóvel por 800 mil, por exemplo, e consiga revendê-lo por 1 milhão, 1 milhão e 100 no futuro. Mas aqui o que você deve ter em mente
é o fato de que você tem pouco ou nenhum controle sobre o valor de mercado. Não é porque você quer vender seu imóvel por 1.100.000 que ele vai ser vendido quando o mercado só paga 1 milhão nele. Então aqui você tem que se adaptar ao que o mercado paga e muitas vezes baixando um pouco o valor do seu imóvel para que você consiga ganhar velocidade. Mas para você fazer isso, você precisa comprar ele barato. Então, para você comprar barato, torna evidente que o lucro da operação imobiliária está no momento da compra. Então, é importante mapear oportunidades, identificar essas oportunidades e saber o melhor momento de comprar. E aqui eu trago 3 teses de investimentos voltadas para essa parte de revenda. A primeira dessas teses de investimento é a aquisição de imóveis estressados. Eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, nessa expressão, mas ela é importada do mercado financeiro. E basicamente significa você adquirir ativos problemáticos, ou seja, aqueles ativos que estão irregulares, seja da parte documental, da parte estrutural, da parte de tamanho, de metragem. E aí você identifica esses imóveis que estão com problemas para que você consiga resolver esse problema e resolvendo esse problema você conseguir fazer com que aquele imóvel que você comprou desvalorizado venha a ter valor de mercado para que você venda por esse valor. Então, nessa tese de investimentos, nós já conseguimos descontos entre 40% e 45% apenas por identificar essa problemática. É claro que aqui o risco é muito maior do que você comprar um imóvel pronto, com a construtora. A princípio esse risco vai ser maior, mas são essas oportunidades que vêm com riscos agregados que permitem um maior ganho em cima dessas vendas. Então essa é uma tese bem interessante e que tem aos poucos se popularizado e tornado mais efetiva. E aí você pode se perguntar, como eu encontro essas oportunidades? É simples, no Brasil existem 30 milhões de imóveis irregulares. Isso representa a metade dos imóveis do país. Então certamente você já se deparou ou vai se deparar com imóveis que estejam nessa situação e que as pessoas queiram vender, mas não estejam conseguindo vender justamente porque quem compra não pode financiar, já que os bancos não financiam imóveis problemáticos. E a maior parte das transações imobiliárias no país é feita através de financiamento. Então, pela baixa liquidez e pelo custo de valorização, pelo custo de regularização desses imóveis, eles tendem a ter um valor de depreciação muito maior. Mais à frente eu vou te explicar como é que você faz para identificar e regularizar e quais são os pilares que você deve se ater para adquirir imóveis estressados. Outra forma de investimento para revenda é o leilão de imóveis. Essa aí está muito falada ultimamente e até por isso que os retornos não estão mais tão expressivos como eram no passado. Mas ainda assim é fácil você encontrar imóveis com possibilidade de lucro entre 30% e 35%. Aqui você vai mapear imóveis que tanto de leilões judiciais como extrajudiciais. Tem havido uma crescente no leilão de imóveis extrajudiciais porque as pessoas não estão mais conseguindo pagar as parcelas do financiamento. E por não estarem conseguindo pagar as parcelas do financiamento, os bancos estão retomando a propriedade do imóvel, leiloando esses imóveis para com isso recuperar o prejuízo que eventualmente tiveram. É importante lembrar que o business do banco é dinheiro, ele não está nem aí para o valor do imóvel. Ele vai vender o imóvel por qualquer preço, desde que respeitado o requisito legal para recuperar esse investimento. Então existe a possibilidade de você comprar no leilão com um grande desconto ou comprar através de venda direta. A Caixa, por exemplo, eventualmente ela solta esses editais, esses imóveis que ficaram no estoque, porque não necessariamente por ter ido a leilão vai ser vendido o imóvel. Então, após o segundo leilão, não tem um terceiro e a Caixa coloca esses bens no seu estoque de venda direta, a Caixa ou qualquer outro banco. E aí você pode adquirir esses imóveis através de venda direta, também com grandes oportunidades e em alguns casos até financiado. Então é outra linha de atuação que você pode ficar atento, ainda mais quando a gente vê essa crescente no número de leilões, várias pessoas sem pagar o financiamento e com isso acabam perdendo. Outra forma de você adquirir imóveis com um desconto expressivo é através dos imóveis de pessoas que precisam vender rápido. Aqui é um pouco menos frequente do que os outros dois casos, mas ainda assim permite bons descontos e bons negócios. Ainda mais quando a gente considera que 80% das famílias no Brasil estão endividadas e 30% das famílias do país estão inadimplentes. Então, a grande probabilidade é que a classe média, a classe mais baixa, esteja perdendo poder de compra, com a inflação corroendo diariamente seu poder aquisitivo,
e eles precisam manter o padrão de vida, seja pagar a escola dos filhos, o plano de saúde, fazer a feira, pagar a parcela de carro, de financiamento, energia, tudo tem ficado mais caro devido à inflação. E os salários não estão acompanhando essa inflação. E por isso, muitas vezes, as pessoas precisam se desfazer de seus bens, entre eles os imóveis, seja para manter o padrão de vida ou seja para pagar dívidas que já existam. Então é fato que você encontrando esse tipo de situação, você vai conseguir um desconto bem maior e aqui você pode até comprar financiado, já que o imóvel é regular. É claro que o desconto aqui muitas vezes não vai ser tão bom como no leilão e no investimento em imóveis estressados, mas ainda assim é uma boa oportunidade de você adquirir bens de boa qualidade por um valor abaixo de mercado. E aí, adquirindo abaixo de mercado, havendo a recuperação do mercado, você pode fazer a venda. Caso o imóvel já esteja pronto e não faça sentido vender agora, já que sua margem de lucro não foi tão boa, o que você pode fazer é alugar esse imóvel enquanto o mercado não volta a uma condição satisfatória de venda e posteriormente vender. Caso surja uma boa oportunidade também, você pode já realizar essa venda de imediato e com isso obter o seu lucro e encerrar a operação seguindo para o próximo investimento. E se você quer saber mais estratégias como maximizar os seus lucros no mercado imobiliário, eu preparei um vídeo explicando quais são os pilares mais importantes e o que é que milionários fazem ao investir em imóveis. Aqui no escritório nós já atuamos para diversos investidores imobiliários e conseguimos mapear quais são os principais preceitos que você deve entender. O vídeo está aqui acima, é só clicar e assistir.